Olá a todos! Vamos dar continuidade no nosso curso de análise e nessa aula nós vamos continuar a falar sobre operações com limites, só que resolvendo mais exemplos. E aí o primeiro exemplo que nós vamos trabalhar, vamos considerar o p maior do que zero e vamos trabalhar com a sequência xn, que é a raiz nésima de p. E só pelo vamos primeiramente discutir o aspecto intuitivo, né, lembrando que aqui nós estamos partindo do pressuposto que vocês já estudaram o curso de cálculo 1 para facilitar a nossa conversa, mas não tem problema se vocês não estudaram isso ainda, mas a ideia aqui é a seguinte: a raiz enésima de p, nós podemos visualizar como p elevado a 1 sobre n, e explorando o efeito da função contínua, nós poderíamos colocar o limite para cima, e aí quando n tende a infinito, isso aqui tenderia a zero, bem como o nosso p é positivo, ou seja, não é zero, no resultado desse limite daria p elevado a zero, p elevado a zero dá um. Porque se fosse zero, é zero elevado a zero é uma indeterminação. Não é o caso aqui. O problema é que nós ainda não estudamos função contínua aqui, então nós não podemos usar esse argumento ainda. Então vamos precisar justificar outros fatos, mas lembrando que nós temos os argumentos das funções elementares. Então vamos usar isso a nosso favor. Eu vou estudar aqui com vocês o caso p maior do que um e o caso aonde o p estiver entre zero e 1, o procedimento é análogo, só tem que fazer pequenas adaptações e vou deixar como exercício. Então, tanto que eu vou deixar aqui em cima, no cantinho, para vocês continuarem o argumento, né, completarem o argumento como exercício e quem sabe, até mesmo se alguém quiser colocar nos comentários como funcionaria, sinta-se à vontade. Então, supondo que p é maior do que 1, note o seguinte, que quando você pega, por exemplo, o termo xn mais 1, que é p elevado a 1 sobre n mais 1, bem, esse camarada aqui, ele é menor ou igual, na verdade, a p elevado a 1 sobre n, que é o nosso querido xn. Primeira observação que fazemos é isso. Isso para todo n natural. Isso nos permite concluir que essa sequência ela é uma sequência monótona decrescente. Quanto maior é o índice, né? Quanto maior é o índice, menor é o número. Além disso, uma outra coisa que é tranquilo visualizar é que para todo n natural, por exemplo, ou para todo n natural, nós temos que xn é maior do que zero. Ou seja, além do fato de ser monótona decrescente, ela é limitada inferiormente. Dito isso, pelo teorema de Bolzano-Weissas, nós podemos garantir que existe que essa sequência converge. Então, como essa sequência converge, nós podemos criar uma letra para o resultado desse limite. Então, nós vamos chamar, por exemplo, de L, vamos chamar de L o limite quando n tende a infinito desse nosso xn. E aí, antes de seguir na nossa conta de descobrir qual é o valor de n, vale a pena fazer uma observação, que é uma observação que vem lá da aula de cálculo 1, da técnica de frações parciais. Então, não sei se vocês se recordam disso, mas nós vamos usar essa técnica ao nosso favor, que é o seguinte: quando você olha para essa fração aqui, ó, 1 sobre n vezes n mais 1, esse camarada aqui, deixa eu só consultar se é isso aqui que eu quero exatamente. Esse camarada aqui, usando a técnica de frações parciais lá do cálculo 1, inclusive tem uma playlist cálculo 1 para vocês acompanharem as contas, obviamente trocando n pelo x, isso aqui vai ser exatamente 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Isso vai, nesse caso, vai ser verdadeiro para todo n. E observe que isso vai acabar nos ajudando a trabalhar com o termo xn, porque que tipo de contexto nós vamos conseguir uma subtração de frações envolvendo a sequência xn? Como é que nós vamos fazer essa subtração? Porque o 1 sobre n e 1 sobre n mais 1, eles estão aparecendo no expoente, né? E acho que não é muito difícil perceber que a operação matemática que nós vamos utilizar é a razão.
Então, vamos lá. Nós sabemos o seguinte, que quando a gente calcula o limite, quando n tende ao infinito de xn, esse cara é exatamente igual a L. Até aí, acho que sem grandes novidades, eu poderia observar o seguinte: essa informação é verdadeira. Além disso, se a sequência ela é convergente, qualquer subsequência dela é convergente. Então, ao invés de olhar para o xn, já preparando o nosso terreno aqui, vamos olhar para a subsequência xn n mais um. Então, só para facilitar o que eu estou querendo dizer, ao invés de olhar para o x1, x2, x3 e assim por diante, o que, que eu estou fazendo? Troca o n por um. Aqui, trocando o n por um, você vai ter o x2. Troca o n por 2. Aqui você vai ter 3 com 2, 6. Troca o n por 3. 4 com 3, 12. E assim sucessivamente. Então, quando você considera essa subsequência, ela também é igual a L. Entretanto, se nós continuarmos a conta, isso aqui vai ser limite, quando n tende a infinito, de p elevado a 1 sobre n vezes n mais um, que é exatamente a definição da nossa sequência xn. Vou utilizar essa informação estrela, vou utilizar a informação estrela aqui, para dizer que isso aqui vai ser limite, quando n tende a infinito, p elevado a 1 sobre n menos 1 sobre n mais um. Propriedade básica aqui de frações não, de exponenciação, perdão, isso aqui vai nos permitir concluir que isso é limite quando n tende a infinito, de p elevado a 1 sobre n sobre p elevado a 1 sobre n mais um, mas isso é limite quando n tende a infinito do nosso querido xn, que é o p elevado a 1 sobre n, e xn mais um. Acontece que o limite de cima, que é o limite de uma razão, supondo que o denominador não dê zero, vai ser a razão dos limites. Em cima vai dar L, embaixo vai dar L, ou seja, o resultado dá 1. Em outras palavras, isso implica que o nosso L é igual a 1, portanto, vamos finalizar aqui o exercício. Limite, quando n tende a infinito, da raiz nésima de p é igual a 1. De novo, eu fiz essa demonstração supondo p maior do que 1. O caso onde p está entre 0 e 1 é um procedimento análogo, você só tem que fazer um ajuste no argumento, ao invés de você mostrar que a sequência ela é decrescente, mostrar que a sequência ela é crescente. Mas o procedimento é o mesmo. Então, qualquer coisa, podem colocar nos comentários para ver se vocês entenderam tudo direitinho. O próximo exemplo é o exemplo da progressão geométrica. Já vamos ter a fórmula pronta da soma da PG. E vamos supor que o P é um número real entre 0 e 1. E a ideia é provar que existe um limite e chegarmos no nosso limite. Note o seguinte, antes de mais nada, né? Primeiro, por que a gente consegue provar que essa sequência converge? Então, como eu estou supondo P positivo para facilitar a nossa conversa, então xn é sempre menor. Vou colocar, menor ou igual, mas aqui é menor estrito, mas vou colocar menor ou igual só para uma força de hábito. Menor ou igual a xn mais um para todo n natural. Isso nos permite concluir que a sequência ela é monótona crescente. Outro fato que é interessante é perceber o seguinte, que o nosso xn ele é um número menor ou igual a 1 sobre 1 menos p para todo n natural. E por que a gente consegue visualizar isso?
Bem, vamos fazer um pequeno rascunho. O nosso xn é 1 menos p elevado a n mais 1 sobre 1 menos p. Note que, pelo fato desse camarada ser um número negativo, você está descontando aqui do 1, acaba que fica, como diria alguns autores matemáticos, é fácil ver que esse cara aqui vai ser menor do que 1, logo essa fração vai ser menor do que essa. Então, não está sendo difícil visualizar que essa sequência também é limitada superiormente. De novo, uma sequência monótona crescente, limitada superiormente, existe limite. Que limite é esse? Bem, vamos fazer o cálculo. Então, vamos calcular o limite, quando n tende a infinito, do nosso querido xn. Isso é o limite, quando n tende ao infinito, dessa expressão. 1 menos p elevado a n mais 1, dividido por 1 menos p. Bem, não é difícil perceber que isso aqui, você pode passar o limite em cima, limite embaixo, e na prática você só vai usar a diferença, limite, limite das, limite, limite das diferenças é a diferença dos limites, e aí esse limite vai para zero, logo o resultado final vai para 1 menos p. Portanto, de fato, o limite, quando n tende a infinito, dessa soma é 1 sobre 1 menos p. Um resultado bem clássico, bem básico, é mais introdutório. Aqui só se fazia necessário provar a convergência para, vamos dizer assim, validar que nós poderíamos fazer esse cálculo. Mas está tudo intuitivo, né? Vamos colocar assim. Próximo resultado, que é um resultado muito interessante para calcularmos raízes de números que não possuem raízes exatas, né? E o procedimento é o seguinte: vamos considerar um número, aqui é p, maior do que zero. A gente pode pensar, por exemplo, p igual a 3, aí você quer fazer uma aproximação para a raiz de 3, mas vou manter o p genérico aqui. Você considera qualquer número x1 que seja maior do que esse raiz de p. E por uma construção por indução, você vai construir o termo x, supondo que o termo xn está bem definido, você vai construir o xn mais 1 sendo justamente a média aritmética entre o xn e o número p sobre o xn. Então, antes de, vamos dizer assim, provar esses fatos, vamos fazer algumas observações. A primeira observação é que a média geométrica ela é menor ou igual à média aritmética, que é um fato básico da teoria dos números. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a média entre os números A e B, como é que a gente define a média geométrica? É simplesmente fazendo a raiz quadrada de A vezes B. E a média aritmética, que é a mais que os alunos do ensino fundamental e médio sabem utilizar, só fazer A mais B sobre 2. Essa é a primeira observação que vale a pena comentar antes de prosseguir. Outra coisa que vale a pena comentar para prosseguir é o seguinte: vamos olhar só para esse numerador aqui. Ó. Então, eu quero comparar xn com esse número aqui. Antes, eu vou comparar para x igual a 1. Então, note o seguinte, nesse contexto aqui. Se você for aqui eu quero comparar quem é maior ou menor, então eu vou fazer um menos o outro. Quem é maior, x1 ou p sobre x1? Então, se você desenvolver a conta aqui, vai ficar x1 ao quadrado menos p, dividido por x1. Como x1 é positivo, esse cara, por hipótese, é positivo, né? Porque basta você observar aqui que elevando ao quadrado, pelo fato da função quadrática ser monótona, supondo que os dois termos são positivos, que é o caso, né? Você consegue visualizar que isso aqui é positivo, logo o número x1 é maior do que p sobre x1. Até aí, ok. Agora o próximo passo é provar que o xn é maior do que p sobre x1 para todo n. Antes de continuar, né, uma outra coisa que nós acabamos de descobrir nessa conta é o seguinte: se nós observarmos aqui, através da média aritmética,
Quando você tem um número, vamos colocar assim, y, que é a média aritmética de 2 números, vamos supor que o número A é maior do que B. Então, você tem que necessariamente o y é um número menor do que A, afinal de contas, se é uma média, o y tem que estar entre A e B. Dito isso, como o x2 ele é obtido com a média dessas 2 parcelas, nós sabemos que o nosso x2 é um número menor do que x1. Então, o que que nós vamos querer provar por indução? Que nós vamos assumir, né? Nós vamos provar por indução o seguinte: nós vamos assumir que o xn mais 1 é um número menor do que xn, e nós vamos querer verificar o seguinte, que supondo que essa afirmação é verdadeira para xn, vamos provar que essa afirmação também é verdadeira para xn mais 1. Na verdade, perdão, eu tenho que provar essas 2 coisas, né. Eu tenho que provar isso e eu tenho que provar isso aqui, que xn mais 1 menos p sobre xn mais 1 é positivo, eu tenho que provar as 2 coisas. Então eu estou assumindo que no n funciona, né, xn menor do que xn menos 1, que isso funciona para n, e agora eu quero provar que vale para n mais 1. Isso aqui para n mais 1 já funciona mesmo pela própria definição da sequência definição da sequência recorrente, então não tenho muito que me preocupar, porque o xn mais 1 já é uma média aritmética, então você já consegue visualizar que xn mais 1 é menor do que xn. O que resta provar é essa segunda afirmação aqui. Então vamos lá, vamos comparar as informações. Então, nosso xn mais 1 menos p sobre xn, vamos desenvolver a nossa conta. Bem, a gente pode usar a própria definição, né, do xn mais 1, que é xn perdão, né, p sobre xn dividido por 2, e aqui o p sobre xn te mantém. Note o seguinte, porque nós queremos fazer algumas manipulações para chegar no nosso resultado. Aqui, perdão, né? Eu quero comparar com o xn mais 1, né? Porque eu quero comparar esse com o xn mais 1. Então, de alguma maneira, seria interessante transformar esse xn mais 1 em xn. Vamos pensar um pouco. Nós sabemos que xn mais 1 é menor do que xn. Isso implica, também sabemos que todo mundo é positivo, que 1 sobre xn mais 1 é maior do 1 sobre xn. Afinal de contas, se inverteu, a desigualdade inverte. Só que como tem um menos na frente, você coloca o menos na frente e a desigualdade retorna. Isso te permite dizer o seguinte, que se você troca o xn mais 1 pelo xn, o número fica maior. Já que queremos mostrar que isso é maior do que zero, isso é interessante para nós. Então, esse camarada é maior, e aí eu vou pegar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, trocar o xn mais 1 por xn. Agora é só desenvolver a conta, tirando o mínimo, aquelas coisas que nós temos direito. Então, o nosso denominador vai ser 2xn. Então, referente a essa parcela, eu tenho que multiplicar por xn em cima e embaixo. Então, aqui vai ficar xn ao quadrado. Aqui o xn é cancelado, então fica só o p, então fica mais p. Aqui você vai ter que multiplicar por menos 2, então fica menos 2p. P menos 2p dá menos p, então já vou fazer isso aqui. Menos p. E por hipótese de indução, nós já visualizamos que o xn ao quadrado é maior do que p, pela nossa hipótese de indução, porque na hora de desenvolver essa conta, a gente conclui isso. Então, esse cara é maior do que zero. Isso nos permite dizer que essa parcela é maior do que zero.
E se essa parcela é maior do que zero, nós somos capazes de tirar determinadas conclusões, que é o que nós vamos apresentar agora. Então, vamos lá. Deixa eu criar aqui uma nova página. Então, vamos resgatar as informações que nós acabamos de concluir. Eu vou precisar dessa informação, Ctrl C, Ctrl V. Vou precisar. Aqui está certo, aqui está certo. Ok, já tenho o que eu preciso. Que é o seguinte. Primeira coisa que nós temos é que xn é uma sequência decrescente. Isso aqui já tínhamos há bastante tempo. A outra coisa que nós acabamos de descobrir é o seguinte. Isso aqui nós temos para todo n, vindo da média aritmética, mas usando essa relação da média aritmética com a média geométrica, note o seguinte. Você tem um xn mais 1. Se você extrai a média geométrica do xn mais 1, a média geométrica dela vai ser raiz quadrada de xn vezes p sobre xn. E voilá, você acaba de cortar os xn's, isso aqui fica p. Então, para todo n, você tem que xn mais 1 é maior ou igual a raiz p. Então, já que é válido para todo n, me permita colocar para todo n, o n mais 1 é maior do que a raiz p, me permita colocar já para todo n, o xn é maior ou igual a raiz p. Então, nós temos uma sequência que ela é decrescente e temos que ela é limitada inferiormente. Interessante. Então, pelo teorema de Bolzano-Weissas, nós sabemos que essa sequência ela é convergente. Sendo que essa sequência é convergente, vamos chamar de C o limite dessa sequência. O limite, quando n tende a infinito, do nosso querido xn. Então, se passarmos o limite dos dois lados, o limite aqui e o limite aqui, nós vamos obter a seguinte igualdade. C igual C mais P sobre C sobre 2. Então, passa 2 multiplicando, aí vai ficar 2C igual a C mais P sobre C. Aí aqui passa subtraindo, né? Então, esse C sumiu, aí aqui fica só o C. Aí fica P sobre C. Passa esse C para o outro lado, então fica C ao quadrado. E voilá. C ao quadrado passa como raiz quadrada. C é a raiz de P. Portanto, raiz de P é o limite, quando n tende ao infinito, do nosso xn. Então, por exemplo, você quer calcular uma aproximação por raiz de 3, você pode seguir esse modelo aqui. E aí o x1, qualquer valor, desde que você garanta que esse valor seja o valor superior à raiz de 3. Então bota, sei lá, 7, tanto faz. Claro que esse valor inicial vai alterar a velocidade de convergência, e isso é uma discussão dentro do curso de cálculo numérico. Mas é um método para você calcular raízes quadradas de valores que não dão exatos. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, dessa apresentação, e peço que curtem, deem feedbacks, e até a próxima.